É isso aí, galera. Bem-vindos ao canal bitcoinblock.com.br na nossa série aqui Crédito, Investimentos e Blockchain, juntamente com o Luiz Fernando, fundador da Synchro Finance, onde nós trazemos informações para você que está em busca de ter um investidor, um capital estrangeiro investindo, ajudando a turbinar, acelerar, escalar a sua empresa, a sua startup, a sua companhia. Nessa série nós trazemos os principais pontos e insights para você entender por dentro esse mercado e, é claro, a gente bate esse super papo com o Luiz Fernando. Tudo bem, Luiz? Tudo ótimo, graças a Deus, e com você, Rodrigo? Tudo ótimo. Vamos lá. No nosso primeiro episódio a gente falou das dificuldades e riscos. No segundo episódio aqui agora, vamos bater um papo sobre a importância de escolher investidores certos e assinar os melhores contratos. Porque você, às vezes, recebeu uma oferta de que uma empresa ou alguém vai investir na sua empresa, na sua startup, porém, não pode ser uma boa... Caso você não se planeje, você possa ter um resultado não muito bem desejado. Como evitar isso, primeiramente, né? Qual que é a importância de escolher investidores certos, você que ajuda empresas a receber capital estrangeiro? Claro, eu diria que isso é super interessante, né? Essa questão que você levantou é super interessante. E eu diria que tem alguns aspectos que a gente precisa pensar, né? O primeiro e mais óbvio é uma questão de valores, né? Então, tem aquele clichê, né? Quando você vai contratar um funcionário, contrate o caráter, né? E treine as habilidades, né? O contrário não funciona, né? E eu acho que com o investidor é um pouquinho parecido, né? Então, assim, a primeira coisa é ter valores mesmo que se identificam, né? Porque eventualmente pode ser algo que perdure por anos, né? Esse casamento. Então é muito importante que, em termos de valores, de visão de longo prazo, de negócio, haja uma convergência, né? Eu diria que esse é um ponto importante. O segundo ponto que eu gostaria de chamar a atenção é para alinhamento com a tese, né? Então, toda startup, ela constrói, em geral, né, virou moda, agora elas fazem manifesto, né? Publica lá o manifesto e tal. Mas o interessante é achar investidores alinhados com aquela tese, né? Porque, o mais alinhados possível, né? Porque com isso, em geral, você consegue um investimento maior, né, por menos equity, digamos assim, né? Porque a pessoa gosta muito daquele setor, acredita muito naquele setor ou naquela ideia, então ela está mais predisposta a colocar mais dinheiro e eventualmente ter menos equity, né? Porque ela gosta muito daquilo e ela quer ver aquilo se materializar. Eu diria que isso é muito legal quando dá certo, né? Não é só um número, né? Não é só modinha, hype, né? Dizer, não, eu como investidor, eu realmente acredito, acho que esse é um problema muito grande que tem no mercado e que essa startup, esse time pode resolver esse problema e junto com isso a gente vai ganhar bastante dinheiro junto, né? Então, esse é um segundo ponto. E se você me permite, Rodrigo, eu queria citar um outro aspecto bastante interessante, porque quando a gente fala de um investidor aportar capital numa empresa, um ponto-chave é o chamado valuation, né? Quer dizer, quanto vale esse ativo para eu saber do dinheiro que eu estou colocando, quanto que ele vai ser meu, né? Isso é básico, né? Então, quando a gente vai para empresas maduras, né? Não é o caso de startup, eu já chego lá, mas é só para poder construir um raciocínio, né? Quando você fala de uma rede de lojas de varejo, de uma metalúrgica ou de um e-commerce consolidado, enfim, qualquer empresa assim que já com vários anos de mercado e tudo mais, a questão da valorização
dessa empresa como um ativo, ela é bastante simples. Simples não, né? Mas, assim, existem pelo menos 3 grandes métodos usados no mercado para conseguir chegar num valor desse ativo, dessa empresa, para daí sim receber o investimento e dizer, olha, esse dinheiro que você está colocando corresponde a X% do valor da empresa. Né? Então, um método, né? Um método muito conhecido é o que eles chamam de fluxo de caixa descontado. É quanto que esse ativo vai render nos próximos anos, né? Existe uma correlação com o valor da empresa, né? Obviamente, isso aqui para startup não funciona, porque ela não tem um fluxo de caixa ainda, né? Muitas vezes é pré-operacional e tudo mais. Para empresas maduras funciona e é um dos métodos mais utilizados, né? O segundo são os chamados múltiplos, né? Quanto que essa empresa, como um ativo, rende ao ano líquido, né? E aí eu multiplico pelo número de anos, né? Esse valor, esse rendimento líquido, pelo número de anos, eu chego a uma combinação, né? De não, tem que ser 5 anos, não, tem que ser 3, tem que ser 8, né? Então você chega a um consenso sobre o número de anos, né? E multiplica pelo rendimento líquido daquele ativo e você acha o valor da empresa, né? Que também é um jeito legal, um jeito muito usado, que também não se aplica a startups, né? E uma outra forma mais crua, digamos assim, é o valor de ativos, né? Quanto que se tem aí, né? Esse prédio, esses veículos, esse torno, né? Enfim, os equipamentos, né? Também é uma forma. E eu diria assim, essas são as 3 formas. O que aconteceu aqui nos Estados Unidos? Os Estados Unidos, você sabe, ele concentra, só para dar um número da magnitude da importância do mercado financeiro, né, no mundo, no mercado financeiro americano, as bolsas norte-americanas correspondem a 60% do market cap de bolsa no mundo, né? Quer dizer, no mundo hoje acho que são 200 países, né, que tem mais ou menos, né, 190, né, alguma coisa assim. 60% de todo o dinheiro transacionado em bolsa de valores está nos Estados Unidos, né, nas empresas, né. Se você pegar uma grande empresa americana, ela vale mais que a B3 inteira, né. Então, assim, é um mercado muito grande. Eu diria que para uma empresa de tecnologia não estar aqui seria o equivalente, para a gente fazer um raciocínio, assim, como uma boa empresa de tecnologia brasileira que nasceu no Norte, no Nordeste, no Sul, né? E não está em São Paulo. Não faz sentido, né? O mercado de São Paulo é tão rico, tão grande, tão importante, que qualquer boa empresa precisa ter um pé em São Paulo, né? Então, eu diria o mesmo para os Estados Unidos. Qualquer boa empresa, especialmente na área de tecnologia, se ela realmente tem né, uma abordagem disruptiva, se ela realmente criou algo de valor, tem um time muito legal por trás e tudo, ela tem que se expor aos Estados Unidos, né? Seja como mercado para vender o seu produto, ou seja captando recursos e tudo, né? É uma questão meio lógica. Aqui é tão grande, né, que eu acho que não dá para ficar fora. Então, continuando, prosseguindo na questão, né, eu fiz essa pequena introdução sobre valuation, né, aplicado a empresas maduras, tradicionais, e aí que vem o problema das startups. Né? Se os métodos, se as ferramentas usadas são essas, como é que eu aplico isso numa startup que é pré-operacional, que não tem receita? Se você aplicar qualquer um desses métodos, vai dar valor negativo da empresa. Né? Então, seria o empreendedor que tem que pagar para o investidor entrar, né, na empresa. Então, obviamente, não funciona. Obviamente, isso não faz sentido. Né? Você sabe, Rodrigo, que aqui tem uma empresa muito forte, uma incubadora, né, de startups chamado Y Combinator, né? Y Combinator, né? É incrível, né? A quantidade de grandes empresas que nasceram nessa incubadora, né? Eu acho que aí me confirme, até não tenho certeza, mas acho que o próprio Sam, né? Que é um dos líderes do ChatGPT, era da Y Combinator, né? Trabalhou lá, era um dos líderes dessa incubadora. Então, assim, lá é um celeiro, né? De grandes startups e tudo. E eu acho que foi em
2013, se eu não me engano, eles criaram um instrumento para resolver esse problema do valuation, né? Então, o nome desse instrumento é uma sigla que eles chamam por SAFE, né? S-A-F-E, SAFE, né? É o acrônimo para Simple Agreement for Future Equity, né? Então, um acordo simples para futuro equity, né? Então, esse instrumento é muito legal porque, primeiro, que ele é bancado por uma grande incubadora, né? Ele foi construído por bons advogados. Então, quando você fala que é um safe note, todo mundo sabe do que você está falando e você não precisa discutir as cláusulas, né? Porque serviços jurídicos aqui nos Estados Unidos, os bons serviços jurídicos custam muito caro, né? Então, para você pedir para um advogado criar um contrato ou analisar um contrato, você vai gastar uma grana, né? Então, esse SAFE é um padrão, é um standard no mercado, todo mundo conhece, né? Todo mundo sabe do que você está falando quando você fala em safe note, né? E ele tem a seguinte ideia, né? Simple Agreement for Future Equity. Então, ele diz o seguinte, ele diz, olha, tem essa startup bacana aqui de blockchain, né? Eu achei um investidor, ele está disposto a colocar $500 mil nessa empresa, tá? E nós vamos fazer isso através de um safe note, né? Isso quer dizer o seguinte, que os founders, né, recebem a grana, né, para conseguir concluir o desenvolvimento ou iniciar o trabalho de mercado, enfim, né, para ele poder desenvolver a atividade dele lá, cumprir o plano estratégico da startup dele, né? Ele recebe, mas o investidor põe o dinheiro, né? Todo mundo concorda que esse instrumento é um instrumento testado pelo mercado, não precisa contratar advogado, né? Porque é padrão. Só que é o seguinte, quando esses 500, nesse exemplo, né, esses $500 mil entram para a empresa, não está descrito quanto de equity o investidor vai ter, né? O que está descrito nesse instrumento é o seguinte, o que é negociado é um percentual de desconto sobre as futuras rodadas de investimento. Ou seja, quando a empresa tiver um valuation, né? Digamos, agora a empresa vale $10 milhões, né? Maravilha. Então, esses 500 mil, eles vão valer, né, 500 mil sobre $10 milhões, mais o desconto, né? O desconto sobre o equity total da empresa. Então, você turbina aquele 500 mil, né? A pessoa que entrou no começo, que assumiu o maior grau de risco, né? Porque é tudo projeto, é tudo ideia e ainda não está materializado no mercado. Então, é justo que ele tenha um prêmio, né? Porque ele entrou na frente, ele está correndo o maior risco. O prêmio é esse percentual pactuado nesse contrato, né? Em geral, 30%, 20%, 40%, enfim, aí é a única coisa que você negocia é esse percentual, que é o percentual de desconto sobre a valorização futura, quando for possível fazer a valorização, né? Então, eu acho um instrumento genial, assim, muito legal. A gente está trabalhando para uma empresa de Minnesota, que enfim, está fazendo um trabalho lá com logística urbana, um negócio bem bacana, mas também está numa fase bem inicial, ainda sem receita, pré-operacional, e provavelmente a gente vai fazer esse instrumento para eles, né, abordar os investidores com esse instrumento, porque todo mundo conhece, não tem segredo, né, e é mais uma questão daí de pactuar o percentual de desconto. Desculpe se eu me estendi, era isso aí que eu queria comentar. Perfeito. Tem tantas direções que a gente pode levar essa conversa, mas inclusive também no final, pessoal, eu vou comentar, né, até estava procurando aqui, deixei a página do meu caso na própria Eletropay, quando a gente foi no Shark Tank, e devido, né, à importância de escolher investidores certos e parceiros e sócios e questões contractuais, logo no início, depois que a gente participou do programa, já não demos sequência a receber o maior investimento até então, isso lá em 2019, de uma indústria de blockchain que não existia. Nós recebemos um investimento numa startup que também não existia, o maior investimento, né, mostrando que o mercado estava com sede. E por questões de
escolha de investidores, de sócios e clientes e contractuais, eu e a minha equipe, né, eu e meus 2 sócios da Eletropay, decidimos não dar sequência no que, devido à situação que a gente estava ali, olha, isso aqui vai dar um problema muito maior lá na frente. E estávamos certíssimos, né? E estávamos certíssimos. Então, não é fácil você falar não para 3,2 milhões de reais, né, por questões contractuais e de escolhas de parcerias. Então, vou comentar mais um pouquinho mais no final sobre isso também, mas e tem bastante caminho para a gente continuar. Inclusive, a gente vai trazer aqui, o Luiz Fernando comentou, um especialista, um advogado, para responder algumas perguntas mais na área legal, né? Porque é muito simples. Montei, a ideia é boa, ele me dá uma grana, mas ele quer 5, agora quer 10, mas gastei o dinheiro com uma coisa que não era para gastar o dinheiro e não investi aqui. O próprio exemplo da OpenAI do Sam, da Y Combinator, para quem não sabe o que está acontecendo, o Elon Musk deu 50 milhões de dólares para o Sam montar a OpenAI para ser uma AI de graça e sem fins lucrativos. O cara descobriu que tinha uma mina de ouro na mão, fechou a empresa, vai ganhar, se eu não me engano, 20 bilhões de dólares de equity de uma empresa que era para ser non-profit, sem fins lucrativos, e o Elon Musk agora falou, peraí, você pegou meu dinheiro para montar uma empresa para todo mundo usar, e agora e não ter lucro, agora vai ter lucro e você vai ganhar uma comissão e eu não? Essa é a grande briga da OpenAI com o Elon Musk e com o Sam, né? E deixa os advogados brigarem, mas é importantíssimo nesse momento de semente, de ideia, de expansão, proteger o investidor que está arriscando na sua ideia, e é importantíssimo também o startupeiro, a empresa, ter claro quantos por cento vai ter, quanto não vai ter, quais são os limites. E você perceber isso nos parceiros, desde o começo, é fundamental. É fundamental, né? Tanto é que é o que eu estou também colocando aí para a gente fazer o lançamento de um livro contando essa história do Shark Tank, como nós, como Eletropay, sabíamos e já tínhamos um entrosamento como parceria, né? Decidimos falar não para uma montanha de dinheiro. E aí, como é que fica isso, né? E tudo mais. Então, Luiz, fala para a gente, quais sinais indicam que um investidor pode não ser a escolha ideal para uma parceria a longo prazo, ou um parceiro não pode ser um parceiro ideal ali? Sabe, falou e desfalou, ia ter contrato, não vai ter contrato, ou está num contrato, não combinamos no contrato. Dá uma ideia para a gente. Claro, eu acho que esse exemplo que você trouxe do ChatGPT, né, é interessantíssimo, e na minha modesta avaliação entra naquele capítulo que eu citei dos valores, né? Essa mudança de rumo, né, que o Sam deu ao negócio, me parece que uma pessoa que tivesse um caráter mais firme e tudo, ele não faria isso, né? Ele diz, não, peraí, nós combinamos, o propósito era esse, vamos seguir em frente, né? Como que eu posso fazer nesse cenário de non-profit para que eu, pessoalmente, ganhe, né? Ganhe bem, ganhe pelo meu trabalho, receba uma recompensa à altura, né? Mas sem quebrar o combinado, né? Sem quebrar o que a gente combinou lá no início, na hora de assinar o cheque. Você falou 50, eu li aqui, mas também não tenho certeza, que o investimento do Elon Musk chegou a 100 milhões, eu não sei, né? Pode ter sido até mais, eu lembro de ter lido que era 50 milhões, deve ter tido várias rodadas, mas basicamente o cara falou, olha, Elon, me dá milhãozinho aí, me dá a grana aqui que eu vou fazer acontecer e não vamos ganhar nada ou vou ganhar um pouquinho. E no final das contas, o cara montou uma empresa genial, a empresa virou um monstro, valendo bilhões, e ele desconversa e fala, não, peraí, agora eu quero alguns bilhões também. E não vou compartilhar com você, Elon Musk, que foi o cara que deu o dinheiro inicial. Que é o pior, né? Então, eu acho que é isso mesmo, é uma questão de valores, de caráter da pessoa, né? E tá cheio de casos assim, em todo tipo de empresa, né? O Facebook teve, né, um começo
bastante tenebroso também, né? O brasileiro lá depois teve que ir à corte, né, para poder receber, né, a sua parte, né? E tantos outros casos, né? Tantas outras empresas e tudo. Então, por isso que eu acho que a questão dos valores é essencial. Obviamente, a gente sabe, quando você está começando um empreendimento, né? O BTG, né? Ele tinha criado uma brincadeira PhD, né? Nós só contratamos PhD aqui, né? No banco, que é pobre, né? E altamente desesperado para ganhar dinheiro, né? PhD, eles faziam essa brincadeira, né? Então é natural, né? A pressão, a dificuldade. Você tem um sonho, uma ambição, ideias, e você precisa do dinheiro para tentar realizar aquilo, né? Então dá para entender, né? O quão delicados são esses momentos. E, por outro lado, do lado do investidor, ele tem as metas dele, né, de conseguir alocar o capital dele, né? Então, muitas vezes, quem não tem dinheiro ou tem pouco dinheiro acha, né, que a grande solução é ter o dinheiro, mas não é. Quem tem um monte de dinheiro tem um problema também, que é remunerar esse dinheiro, né? Que é fazer a alocação certa desse capital, e isso é um desafio muito grande, né? Muitas vezes a gente pensa assim, com dinheiro eu resolvo tudo, né? Não é. Você tendo um volume muito grande de dinheiro no teu comando, você tem um desafio enorme, né? De proteger esse capital, de vencer a inflação, né? De vencer os teus pares na indústria, né? E de remunerar bem os teus investidores. Então é um desafio grande também. Então, em geral, é tenso, né? É tenso de ambas as partes, né? Existe desconfiança, existe tensão, né? E eu acho que esse ponto que você está levantando é muito importante, né? Quer dizer, eu adoraria ouvir, aprender mais sobre a tua experiência com a EletroPay. Acho que nada supera, né, a experiência, o que de fato aconteceu. Então, encaixando um pouquinho na tua pergunta, né, eu acho que o chamado track record, né, quer dizer, saber o que aquele investidor já fez, né, ou saber o que aquele empreendedor já fez, ajuda muito, né? Falar com as empresas que foram investidas por aquele investidor, né? Conhecer a trajetória do empreendedor, as outras experiências dele, né? Eu acho que ajuda muito, não resolve, mas certamente minimiza esses riscos. Em relação à EletroPay, e eu já vou voltar aqui, Luiz Fernando, para você passar a principal dica. Inclusive, pessoal, vai ter um link tanto no podcast ou no vídeo ou lá no nosso Linktree, para no nosso grupo do Telegram você vir tirar dúvidas e fazer perguntas, você que está procurando algum tipo de orientação e também quer saber como adquirir investimento, né, como adquirir capital vindo de investidores estrangeiros para a indústria, capital privado, tá? Não é nenhum programa de nenhum governo, mas tem gente nos Estados Unidos que tem dinheiro e investe em outras empresas globalmente através de minifundos, empresas, bancos, cooperativas. E essa é a área especializada do Luiz Fernando. Para quem quiser mais informação, só procurar ele lá no Telegram. O link vai estar na descrição do grupo ali certinho, tá ok? Em relação à EletroPay também, Luiz, eu vou contar rapidamente aqui para o pessoal que não conhece da história, né? Mas o que, assim, os detalhes mesmo está vindo no livro que eu vou estar lançando em breve, de como que a gente decidiu não pegar também, né? Milhões de reais para montar uma empresa por questões de entrosamento com sócios e contratos, né? Mas o nosso produto era uma maquininha de pagamento que ficava em cima do balcão, que também era uma luminária que dizia, isso aqui em 2019, quando o pessoal estava começando a descobrir o que era Bitcoin e blockchain, né? E dizia que ali aceitava cripto como pagamento. Fizemos até uma tour aí na, na, na SET em Las Vegas, né? Fomos no Shark Tank, né? Isso, e no final das contas só sobrou a conta, mas disso, né, que tem aí o que aconteceu, que das pessoas que foi comigo no Shark Tank tinha outra empresa e essa outra empresa acabou não pagando os seus credores, né? Então a escolha de sócios também é essencial, porque aí depois você sai em cadeia nacional do lado dessas pessoas. Então é essencial mesmo
a gente ter algum tipo de orientação, ter algum tipo de instinto, né? Ter algum tipo de noção de contrato, de parceria, de porcentagens desde o começo, para que parece ou não, parece besteira ou não, mas é muito fácil conseguir crédito e conseguir dinheiro para empresas. As pessoas não sabem a facilidade que isso é. E quando a ideia é boa, parece que chove dinheiro, mas se não tomar cuidado, você acaba tendo um problema muito maior. Luiz Fernando, com a sua experiência, qual que é o primeiro passo, né, na hora de escolher, que você pode dar dica na hora de escolher um sócio para falar, olha, vamos nessa direção, eu acho que tem tudo a ver, vamos unir as empresas. O que você dá de dica? E depois a gente fala mais sobre o grupo lá do Telegram. Claro, eu só queria comentar sobre a tua experiência, né? Primeiro, eu acho muito generoso da tua parte compartilhar ela, porque é uma forma de ensinar, né? Muitas pessoas, isso é riquíssimo, né? E muitas vezes a pessoa na tua situação não quer compartilhar isso, né? Diz, não, eu paguei, né? Eu paguei para aprender todas essas coisas e, enfim, né? Então eu acho muito generoso da tua parte compartilhar essa experiência real, né? Acho bem bacana. E eu acredito, assim, na minha experiência, né? Faz mais de 3 décadas que eu empreendo, né? Um ponto de muita atenção, uma armadilha que acontece, até não é uma questão de má fé de um lado, má fé do outro e tudo. É uma coisa muito comum que dá muito errado, que acontece, é o seguinte: é a questão de expectativas. Né? Eu já fiz isso, eu já cometi esse erro, já vi esse erro ser cometido muitas vezes, que é o chamado assim, mas eu achei que isso era desse jeito, que isso estava subentendido, né? Eu achei que é claro que era assim, né? Então, nunca se falou de um determinado tema, né? E ambas as partes têm visão diferente sobre esse tema, e ambas as partes acreditam piamente que a visão dele sequer precisa ser falado, porque é óbvio que é assim, né? E, não, é claro, disso nem precisa falar, sabe como? Então, essa é uma armadilha que eu vi acontecer, produzir erros, né? Durante muitos anos, em muitas situações, empresas grandes, empresas familiares, startups, todo tipo de empresa, né, que tem sócio, sejam investidores ou sejam operadores e tudo, corre esse risco. Né? E aí tem um instrumento, né, chamado acordo de acionistas, né, que eu acho que ele é aplicável mesmo para startups, mesmo para empreendimentos muito pequenos. Né? Eu sempre defendi a tese que a complexidade do negócio deve crescer junto com o negócio. Né? Não adianta você querer iniciar uma startup e chamar, sei lá, Pinheiro Neto para fazer, né, um negócio gigante, contratos gigantes, vai ficar muito caro, vai ficar muito burocrático, vai ter muitas questões que você simplesmente não tem resposta, você não sabe o que dizer em relação àquilo, né? Porque são instrumentos sofisticados para empresas maiores, né? Então eu acho que a complexidade, a sofisticação tem que crescer com o negócio. Mas mesmo uma startup sem receita, pré-operacional e tudo, é muito importante ter um acordo de acionistas onde você diga o papel dos atores ali, né? Dos founders, dos investidores, né? De todo mundo que é sócio, né? Por exemplo, uma armadilha, né? Muitas vezes a pessoa que começa uma startup, ela tem um emprego ou uma outra empresa ou uma outra atividade que banca ela, né? E ela está fazendo a startup como um side job, digamos, né? Então, um potencial risco muito grande nessa situação é a dedicação, o tempo que esse founder vai dar para a empresa. Né? Então, se isso não é colocado no papel, né? Até para não esquecer, né? Até para não esquecer, para ter uma memória. Olha, a gente combinou que eu ia dar 20 horas semanais, né, do meu tempo para a startup. Né? Então, eu já vi isso acontecer muitas vezes, né? O investidor diz: peraí, eu coloquei meu dinheiro aqui, mas você não está se dedicando o quanto eu acho que você deveria se dedicar. Aí o founder vai dizer: não, mas eu tenho uma família, eu tenho uma vida, eu preciso de grana já, então é por isso que eu mantenho o meu emprego, o meu outro negócio e tudo mais. Né? Então é um exemplo bem simplório de algo que muitas vezes ambas as partes simplesmente acreditam que o que eles estão
o pré-entendimento deles está valendo, né? Então eu acho que tem uma série de cláusulas, até sucessão, né? Eu vou colocar meu filho para trabalhar aqui na startup, né? O investidor vai dizer, não, peraí, pô, eu não estou pondo dinheiro para criar um negócio familiar, eu não sei se o teu filho, se o teu parente é competente o suficiente, ele não se sente confortável com isso, por exemplo. Tem a questão da remuneração, tem a questão de distribuição de lucros, né? Eu já vi casos dramáticos assim acontecerem, né? Onde o founder aumenta o seu salário, aumenta a sua remuneração, ou já está numa expectativa de distribuição de lucro, né? E o investidor diz: não, peraí, você tem que ganhar muito menos, nós não vamos distribuir lucro, temos que reinvestir tudo para que essa empresa, esse meu ativo, possa crescer e remunerar a mim como investidor, né? Então, não competição, por exemplo, né? O founder investir, começar uma outra empresa parecida, né? Que de certa forma tem uma sobreposição ali de mercado, de tecnologia, né? Então eu acho que não são muitos itens, tá? Eu diria assim que um contratinho de 3 páginas, né, cobrindo esses aspectos, evita um monte de dor de cabeça, de problemas lá na frente, não pela má fé, porque alguém ali está tentando fazer né, uma sacanagem e tudo. Não, simplesmente porque não foi combinado, né? Então, na cabeça de um, claramente é o caminho, e na cabeça do outro é o caminho oposto, que é o óbvio, que é o claro. Isso nem precisava falar, claro que era assim, né? Então, é isso que eu gostaria de deixar de mensagem, assim, que eu acho que é uma armadilha enorme. Perfeito. Pessoal, esse aqui foi mais um episódio do Crédito, Investimentos e Blockchain. Levantamento de capital estrangeiro para empresas brasileiras. Quais são os riscos, dificuldades e oportunidades da indústria blockchain? Essa minissérie, você vai encontrar ela no canal bitcoinblock.com.br. Nós vamos ter sempre artigos sobre isso e também a nossa playlist exclusiva no YouTube, aonde você vai conseguir ver todas essas entrevistas e também os vídeos. Nossas matérias anteriores já estão disponíveis. Deixo também o convite para vocês entrarem lá no nosso grupo no Telegram, o link está na descrição, para você que está procurando mais informações, tirar dúvidas e esclarecimento de como começar a receber ou quais os principais caminhos para receber financiamento, para receber investimento, capital estrangeiro vindo de fundos privados nos Estados Unidos. Queria agradecer a presença do Luiz Fernando nesse programa e a gente volta no próximo episódio. Tchau!